cumprimentá-los na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Me deram uma tarefa que é convidar vocês a refletir e pensar em como recriar o que? O nosso ministério, o ministério infantil. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que não está funcionando o meu material. Essa é a primeira coisa que eu gostaria de falar. A pilha acabou. Então, a capilha, minha filha, quem é mais velho sabe o que é isso. Refletir, que é isso, meu Deus? Inventar uma coisa dessa para a gente ficar pensando, como é que eu vou trabalhar esse tema? Refletir, recriar. E aí a gente começa sempre pelo começo, não é assim que se diz? Vamos começar pelo começo? E começar pelo começo é mais ou menos assim, ó. A gente tem que saber de que pressuposto nós estamos falando. Essa é a minha biblioteca particular. Comecei a formá-la com 18 anos, quando vim estudar na faculdade de teologia. E aí a gente vai estudando e pegando referenciais, que são os referenciais que vão nos ajudar. E dizer assim, ó, quando eu falo disso, eu estou pensando neste autor, nesta linha de pensamento, nessa forma de pensar. E aí eu gostaria de começar por uma aula de ciências, aula de biologia. Quem se lembra das aulas de biologia aí? Levanta a mão. Lá em biologia nós aprendemos que existem seres não vivos e seres vivos, ok? Seres não vivos e seres vivos. Qual a diferença entre os seres não vivos e os vivos? É que o não vivo, ele não tem ações por si só. Por exemplo, uma pedra, ela não se movimenta. Para que ela se movimente, é necessário que uma força externa, ou seja, que uma pessoa pegue essa pedra e a atire. Ela então vai entrar em movimento, mas é necessário que algo faça ela parar. Pode ser o atrito do solo, pode ser uma outra pessoa que pare. O ser não vivo, ele não se movimenta, ele é movimentado. Agora, o ser vivo, diferentemente, é um ser que se corrige. Se você pegar um gato, quem aqui tem gato ou já teve gato? Se você colocar o gato com as 4 patinhas para cima e soltar ele, o que ele faz? Ele cai em pé. Ele corrige o quê? A sua direção. Ele se autocorrige. Uma das características do ser vivo é que ele se corrige. Olha o que diz aqui este professor lá de Harvard. A vida é um organismo que consiste em constantes correções. O organismo, qualquer que seja, ele vai se corrigindo. Lembra lá quando você faz um corte? O próprio organismo não vai tentando se recuperar? O organismo vivo tem essa força. Para isso, nós temos que entender que essa vida própria do ser vivo, ela tem uma forma de se comunicar informações, ou seja, que sai do cérebro, avisa meu sistema sanguíneo, e assim vai reelaborando. Agora, só um sistema complexo como o do ser humano ou de um animal maior? Não, uma bactéria também, ela vive dessa forma, ou seja, se autofazendo. Essas são 2 palavrinhas em grego, autopoiese, que para traduzir seria assim, autofazer-se, né? Seria um autofazimento, para inventar uma palavra. O organismo vivo faz isso, ele vai se recompondo. Então, desde uma bactéria a sistemas complexos de vida, ele vai se autofazer. Agora, o segredo está numa coisa importante, que é a informação.
aquilo que uma parte do meu corpo manda para o cérebro manda para outro lugar, a comunicação do sangue, e aí esse sistema complexo precisa de informações. Essas informações é que permite ao ser vivo se fazer no decorrer do tempo. Porém, nós, Homo sapiens, somos um ser vivo, mas nós não nos contentamos apenas com o autofazimento, com a autopoiese, o fazer-se. Nós não nos contentamos com isso. O ser humano precisa de uma coisa diferentemente de todo o restante dos seres vivos. Nós precisamos nos realizar. As coisas precisam de ter sentido para a gente. Nós não conseguimos viver sem um sentido de vida. E é sobre isso que eu gostaria que começássemos a pensar um pouquinho. O ser humano é o único que pensa. Os outros seres vivos, todos, vivem essa autopoiese, mas sem reflexão. O ser humano é o único que pensa, que reflete. Esse senhor aí, o nome dele, Jean-Jacques Rousseau, um filósofo, ele escreveu um livro para falar da origem das desigualdades, em tudo, na natureza e entre os homens. E ele usa uma ilustração lá que eu acho que é jóia. Pensem comigo, o pombo é pombo. Claro que eu coloquei aqui um neologismo e disse que pombo só sabe pombear. Não adianta você querer ensinar o pombo a latir, ele não vai latir. Não adianta você querer ensinar alguma coisa para o pombo que seja diferente da natureza dele. Pombo é pombo.com.br. E não adianta você falar assim, não, eu vou ensinar. E outra coisa, gato é gato. Logo, gato só sabe gatear. Outro neologismo, né? Não adianta você querer ensinar ele a fazer outra coisa. Ah, meu gato é tão irritante, queria que ele fosse um camundongo. Não dá. Gato é gato. Logo, se você pegar e diante do gato você colocar um tanto de alpiste e disser para ele assim, olha, nós vamos conversar o seguinte, eu não vou te dar carne, vou te dar alpiste. Se você não quiser morrer de fome, come alpiste. Ele morre de fome e não come alpiste. Ele não pensa assim, sabe que exclusive eu estou com problema de intestino? Eu acho que o alpiste vai me fazer bem? Não, ele não reflete, ele não pensa. Ele segue essa autopoiese. Isso não me serve. E o mesmo acontece com o pombo. Se você dá para o pombo uma carne, pode ser carne de primeira, fala assim, ó, come carne, senão você vai morrer de fome. Ele morre de fome e não come. Mas e eu e você? Nós comemos o alpiste, a linhaça. Nós comemos o que mais? O filé mignon, assado, cozido, ao molho, cru. E de raiva a gente come o pombo e a gente come o gato. O ser humano e são comidas nobres em alguns países, ok? O ser humano pode decidir. Não é como um gato que segue simplesmente a natureza. A natureza é isso, ponto. Não. Para o ser humano, ele pode decidir, ou seja, ele escolhe. E se ele escolhe para que lado ele quer ir, né? Como fazer as coisas melhores? Como o quê? Hoje vou comer linhaça ou vou comer filé mignon? Ele decide. O gato e o pombo não. Então ele tem que olhar e decidir. Eu e você também na nossa caminhada. Todo o tempo decidimos alguma coisa. Vou fazer assim ou assado? À direita ou à esquerda? Como agir? E essa é uma pergunta que nós nos fazemos toda hora. Como fazer? Ou qual a melhor forma de fazer? Como agir? Como será a minha ação neste momento?
Quem lembra desse desenho? Alice no País das Maravilhas. Alice encontra um gato bonachão. Tem hora que aparece só o rabo, tem hora que aparece só a boca. E ela faz uma pergunta para ele: qual o caminho? Qual a saída? O gato faz uma pergunta: para onde você quer ir? Ela diz: não sei. Ele responde para ela: para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Se você não sabe onde vai, e ela: mas qual é o caminho? Ele falou: pega aquele ali mesmo. Não sabe onde vai, pega ali e vai. Nós, como seres humanos, precisamos de sentido. E quem sabe pensar no nosso ministério como tendo um sentido, uma razão de ser, o porquê nós fazemos algumas coisas. Por isso, existe uma área da filosofia que nos ajuda a avaliar. Avaliar o que é melhor, o que é pior, o que é mais danoso, o que não prejudica, e vamos pensando nisso. E aí isso é uma área que nós chamamos de ética. Mas para você pensar sobre ética, você precisa disso daqui: de entender um pouquinho a diferença entre ócio e negócio. Nós precisamos de ócio. Mas o que é ócio? Ócio é diferente de negócio, mas tá bom. Qual o significado disso? Eu gostaria de partilhar com vocês. Ócio é uma palavrinha em latim, otium, que significa tempo livre para pensar, para refletir. Daí essa mesma palavrinha em grego ser a palavrinha escolé, que em português é escola. Ócio não é ficar sem fazer nada. Ócio não é ficar de bobeira, lagartixando. Ócio é ter um tempo livre, separado, para refletir, para pensar. Em latim, a negação é a palavra nec. Logo, nec ócio, ócio é sem tempo livre para pensar. E nós vivemos numa sociedade em que a gente está tão envolvido no negócio que a gente não reflete, não tem tempo de ócio. A gente quer que as coisas aconteçam. Por exemplo, vamos ter aqui a escola bíblica de férias. Então tá bom, o material já está pronto, vamos lá. Não precisa nem preparar a aula, vai lendo. Eu estou tão preocupado em cumprir aquela agenda que me deram de uma escola bíblica, que eu não sento com o meu ministério, que eu não sento enquanto liderança da igreja para refletir. O que é que nós queremos alcançar com a nossa escola bíblica de férias? O que nós queremos fazer com a nossa classe da escola dominical? Como disse o gato para Alice: se você não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. E aí às vezes nós agimos assim: folha de sulfite e lápis colorido. Isso é o suficiente? Precisamos de tempo de ócio, tempo de reflexão. Mas o envolvimento, seja em realizar as coisas do próprio ministério ou da vida da igreja, faz com que a gente esteja tão preocupado com as atividades, e tem atividade e eu tenho que fazer. E cadê o tempo de reflexão? Eu ministro uma aula no seminário regional que é sobre ministério pastoral. E eu digo que às vezes o pastor ou a pastora está lá no gabinete, tendo o seu momento de ócio, pensando na vida da igreja, orando, lendo a Bíblia, tendo aquele tempo importante, separado para isso. Algumas pessoas, de maneira equivocada, batem lá na porta do gabinete e perguntam: pastor, o que está fazendo? Fala assim: eu estou orando, estou me preparando. Já que o senhor não está fazendo nada, vamos fazer uma visita comigo? Ou seja, o ócio não tem sido considerado. A leitura pragmática de resultado diz assim: você tem que fazer. Não importa o jeito que você faz, o importante é fazer.
E a gente se acostuma tanto com o negócio, o negócio, o fazer sem refletir, que agimos de forma equivocada, muitas e muitas vezes. Eu deixo essa frase aqui com vocês. Que tal revermos nossa agenda de atividades e investirmos tempo no ócio, para não transformar nosso ministério num mero negócio? Ao invés de simplesmente fazer, saber por que está fazendo e decidir o que vai fazer. Não é porque tem que fazer, é decidir. Nós não somos nem gatos e nem pombos. Nós podemos decidir e dizer: isso aqui é muito bom, isso aqui não é tão bom, e dialogar. Mas isso só pode vir de forma reflexiva, dialogal. Por isso a igreja é uma igreja de ministério. A gente sente enquanto ministério, não é uma pessoa que decide. Devem ser várias pessoas pensando, refletindo, sonhando, construindo, para que o ministério possa ir avante. E aí a gente precisa da ética. Ética, tem hora que a gente não sabe explicar muito bem, ela se mistura com um monte de palavras. E se a gente perguntar para alguém o que é ética, no senso comum algumas pessoas vão dizer: ética tem a ver com isso aqui, ó. É uma tabela de atitudes aceitáveis ou não aceitáveis. Ele é ético quando faz assim, ele é não ético como faz assado. No senso comum, no dia a dia, sem reflexão, as pessoas definem assim. Mas imaginem só, alguma pessoa que pretende então refletir sobre ética, ou responsável por nos ajudar a entender a ética, seria alguém que num bolso teria uma lista de coisas aceitáveis, atitudes aceitáveis, e no outro não aceitáveis. Logo a questão seria: o que é certo? Peraí, deixa eu ver na lista. Tira do bolso e fala: isso é certo. Não sei se como as pessoas pensam assim. Estava dando um curso, e no meio do curso uma irmã perguntou: pastor, é certo, ou seja, é ético ler a Bíblia no celular dentro do templo? Eu falei: ai, que pergunta joia, né? No meio da aula, né? Aí você pensa rapidinho, né? Eu falei: sabe que já fizeram essa pergunta um tempo atrás? Foi mais ou menos assim. Um cara lá no início do século XVI, finalzinho do século XV, inventou uma tal da imprensa, um tal de Gutenberg. Se acredita que a Bíblia, que era escrita e copiada por monges que faziam isso em oração, agora a Bíblia estava sendo impressa por uma máquina. Eu fico pensando, eu acho que o jeito correto de carregar a Bíblia é a gente voltar a carregar os rolos. Ou seja, não importa se a Bíblia ela é em átomo, né? Átomo, ou se ela é em bits. É a mensagem dela que é importante. Não importa se é pergaminho ou papel, o importante é a mensagem dela. Mas quem pensa numa resposta pragmática diz: isso é certo, isso é errado, sem reflexão. A gente precisa de refletir para dar respostas. E aí então, se ética fosse uma categorização do que é certo ou errado, sabe o que seria? Uma escravização. Você já tem algo pronto, você não pode pensar: isso é isso, bom, sem. Não, é muito mais que isso. Tem a ver com reflexão. Ética é a inteligência de decidir as coisas. A gente senta e decide junto, a partir de princípios, de forma dialogada. Por isso, quando vamos decidir, não decidimos de forma egoísta. E olha que a fé cristã está cheia de discursos egoístas. Deus me falou, e só comigo. A experiência do outro não vale.
Deus me inspirou, e isso é o correto. E aí eu chamo a responsabilidade só para mim e ignoro o que Deus faz na vida de outros. Se você quer construir algo ético, é a construção a partir do diálogo, de um saber, de uma ação, uma decisão dialogada que nós fazemos enquanto ministério, enquanto igreja, enquanto clã, enquanto ministério local, distrital, regional, nacional. E dialogamos numa construção. Isso aqui é uma bênção, um encontro de ócio para pensar as nossas ações no ministério com crianças. Olha que importante, mas nós precisamos de entender, isso é necessário. Aí, se isso acontece, nós estamos falando de liberdade, onde eu e você podemos construir juntos e dizer: eu tenho algo importante para contribuir nessa reflexão, nesse jeito de ser enquanto igreja. Gosto muito dessa frase: todo o ponto de vista é a vista de um ponto. Quando a pessoa fala: Deus falou só comigo, e sou eu, o inspirado, a inspirada sou eu, é o meu material, a minha visão, o meu jeito, eu aprendi, e não leva em consideração os outros, isso é problema. Mas nós precisamos de ter clareza. Cada pessoa fala a partir do ponto que está. De onde estão os meus pés? É a visão que eu tenho para partilhar. E se eu tenho noção disso, a gente para de criticar a visão do outro. Eu preciso muito da ajuda de vocês. Quantas madeiras tem ali? 3 ou 4? 4, certeza? 3 ou 4? Vocês são muito enrolados. Ali é um 6 ou um 9? Depende do ponto de vista. 6 ou 9? Imagina uma pessoa que está presa lá na ilha, louca para sair da ilha, e uma outra pessoa que está à deriva no mar. A pessoa que está na ilha fala: eu preciso de um barco, eu preciso sair daqui. Ela olha lá e vê um barco no meio do mar, fala: um barco! Aquela pessoa que está dentro do barco à deriva, procurando terra, fala: terra à vista! É um jeito diferente de olhar, não é? Mas imagine também, isso aqui é um desenho de perspectiva, é uma folha, mas a pessoa desenhou de tal forma que parece que tem profundidade, parece que você consegue colocar uma garrafinha lá em cima daquela mesinha, não parece? Parece que está lá longe. É uma folha, é um desenho em perspectiva. Então o jeito que eu olho é um jeito que me faz entender. E eu preciso de ter clareza: não, isso é um papel, não é a vida real. Esse homem barbudo, eu conheci ele no WhatsApp, e assim que eu conheci, eu peguei ele e falei assim: você vai ser meu amigo. Porque esse homem barbudo, ele me deu uma surpresa. Porque eu falei assim: ele é barbudo, feio, esquisito, mas eu descobri que quando a gente virava ele um pouquinho, ele virava outra coisa. E não era um homem barbudo mesmo, ou era? O que será que era esse desenho? Eu olhava de um jeito, parecia um homem barbudo. E agora, o que parece? Um cachorro comendo osso? Depende do jeito que eu olho para as coisas, eu vejo. O Talmud, que é um livro de fé do povo judeu, ele ensina uma coisa super jóia. Olha a frase do Talmud: nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Me ajudem a interpretar esta figura. Me ajudem a entender essa figura. Será que dá para explicar para o rinoceronte, dizer para ele: rapaz, essa montanha que você desenha em todo o seu desenho não existe? Fala: você está louco? Claro que existe, eu olho e vejo ela a todo momento.
É você que não entende, você que não enxerga direito. Dá para entender quantas vezes a gente fica brigando por coisas que não vale a pena, porque está ligado à minha visão do mundo, ao meu campo de mundo. Nós dialogamos, mas não queremos diálogo, e aí nós fazemos monólogos de 2 e 3 pessoas. Já viu monólogos de 2 e 3 pessoas? Uma pessoa fala, a outra nem ligou para o que ela falou e fala o que quer. A outra continua falando, sem levar em conta o que a outra falou, mas levando em conta aquilo que ela estava falando. E a outra, quando fala, continua falando o que está falando, sem levar em conta o que a outra falou, porque ela queria falar o que estava falando. E aí você fala assim, peraí, tem algum diálogo? Não. São monólogos coletivos que se tem. O diálogo tem que ajudar em construção. E aí tem a ver com isso. De que prisma, de que olhar, de que foco nós estamos olhando? A gente precisa de refletir sobre isso, para não achar que somente o nosso jeito é o correto, e só o jeito de pensar que nós temos, ou que nós criamos, é o único. E aí então precisamos de lembrar, o ser humano é um ser complexo, extremamente complexo. Você quer estudar o ser humano? Tem vários olhares sobre o ser humano. Por exemplo, você tem olhares que pode ser que a própria antropologia é uma ciência para estudar o ser humano. Mas quando você começa a se aprofundar no estudo de antropologia, você descobre que existem várias abordagens. Histórica, a partir da física, a partir da química, a partir da psicologia, ou seja, vários tipos de abordagens. Quem não sabe, quiser aprender uma expressão chique, assim, ó, são pressupostos epistemológicos diferentes. Olha que chique. Não é palavra não é palavra em ciência. Pressupostos epistemológicos, ou seja, formas, jeitos diferentes de abordar os assuntos. É forma de saber diferente. E aí, depende muito dos óculos que a gente coloca para a gente saber o que é de verdade que eu estou enxergando. Porque às vezes nós não entendemos que os óculos do homem, o macho, o alfa, é diferente muitas vezes da forma pela qual a mulher olha para um. E um não é melhor que o outro. São diferentes. E existem questões que são diferentes na abordagem. Existem algumas pessoas que são extremamente depressivas. Quem se lembra de um desenho antigo chamado Lip e Hard? Ó vida, ó tristeza, ó céus. Você já conheceu gente que tudo que vai falar, o olhar dela é aquele olhar do pessimismo? Mas em compensação, existem pessoas que nós conhecemos que enxergam tudo cor-de-rosa. Tudo é uma beleza, que coisa linda. Ah, vai dar certo, vai. É o otimismo em pessoa. Ou seja, o olhar dela define o que ela acha que é verdade. E assim, por exemplo, na igreja, tem gente que só sabe falar da fé e da teologia a partir da música. Você já conheceu? Aqueles irmãozinhos da igreja que só os louvores é que comandam a teologia. Nossa, saiu uma música nova. Nossa, muito 10. E a teologia dele é guiada pelas paradas de sucesso da atualidade. E assim, você tem os olhares mais diversos. Você tem aquelas pessoas que ficam de olho no outro, sabe? Sempre assim, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo. E tem a ver com a personalidade dela. E esse jeito de ver a vida influencia. Então não basta apenas conhecimentos ou pressupostos epistemológicos da ciência. Existem coisas que têm a ver conosco, nosso jeito, nossa educação, a forma pela qual nós fomos educados. E tudo isso nós precisamos de levar em conta
senhor aqui, Edgar Morin, da área da educação, não sei quantos o conhecem, mas ele trabalha a teoria da complexidade. Eu acho que ele ajuda a gente a entender um pouquinho algumas questões importantes. Nós queremos explicar tudo, achamos que tudo é fácil. E ele fala, não é fácil não. Nos últimos 300 anos, nós vivemos uma época que é a época da hiperespecialização. Então o saber é mais ou menos o seguinte: quando você não sabe que doença você tem, você vai em que tipo de médico? Um clínico geral. Aí o clínico geral descobre que você tem um problema ósseo. Ele te manda em que especialidade médica? O ortopedista. Aí você vai no ortopedista, ele descobre, o seu problema é de coluna. Vai no especialista de coluna? Aí você vai no especialista de coluna, ele diz, o seu problema é vertebral e o meu trabalho com lombar. Não é assim? Hoje a pessoa sabe muito do pouco. Isso daí tem a ver com o homem lá atrás. René Descartes, ele escreveu um livrinho chamado assim, Discurso do Método, onde ele diz, para você saber bem sobre uma coisa, você tem que dividir o seu objeto de estudo na menor parte, estudar muito dessa menor parte, porque você vai saber muito desse pouco. E a ciência foi construída a partir disso. E às vezes nós vivemos essas hiperespecializações, mas achamos que somente a nossa área de estudo, o nosso cantinho de estudo é o correto. Todo mundo está errado, só eu estou certo. E esse tem sido um grande equívoco. Ele tem vários textos que vale a pena, quem gosta de ler, de refletir, a ajudar nessa questão própria. Mas vamos pensar, já que nós falamos de epistemologia, epistemologia são duas palavras gregas, episteme e logia. Logia nós estamos acostumados, que é estudo. Agora episteme é a palavra conhecimento. Epistemologia é o quê? Estudo sobre o conhecimento, ou seja, as várias formas de conhecer. Nós estamos falando com educadores e educadoras no campo da igreja, no campo da fé. Pessoas que amam o ensino. E aí nós precisamos de entender um pouquinho. Quando nós falamos do saber, do conhecimento, nós temos formas diferentes de abordar isso. Por exemplo, existe o conhecimento do senso comum. E, gente, como me preocupa as pessoas quererem ensinar as outras a partir só do senso comum? Senso comum é aquele conhecimento sem muita reflexão que é do cotidiano. A mãe ensinando sua filha, seu filho a fazer arroz. Ela não usa a linguagem. Pegue tantos mililitros de H2O, eleve a tantos graus Celsius em ebulição. É assim que a mãe ensina a fazer arroz, café? Não, pega um pouquinho de água, põe um bocadinho de sal, faz isso, mexe, corta a cebola, que gosta de cebola, e vai. Ela explica assim. Tem coisas que é da experiência pessoal. Alguém precisa de fazer muita reflexão para você, para dizer, abra a porta para sair, senão você vai bater na porta. Você aprendeu, introjetou isso rápido, é senso comum. Agora, existem formas de saber que é científica, e aí tem a ver com aquilo que o Edgar Morin falou, que é saber muito do pouco, ok? Tem um pouquinho de coisa que a gente precisa de saber, então a gente vai estudar muito sobre esse pouquinho. Então nós temos as especializações. Ele é especialista na área de história do Brasil, na época do café, na política, café com leite. Você vai até chegar na menor parte. Agora você tem uma outra forma de conhecimento que é o filosófico. O filosófico não está preocupado com respostas, ele quer fazer você pensar, refletir. Por isso a grande questão não é resposta, é o ato de pensar. Procura-se o fim último das coisas. E você tem o teológico. O teológico é você ter uma forma de olhar as coisas a partir do conhecimento da revelação de uma divindade. Teologia não somos só nós cristãos que temos. Várias religiões têm. Mas para nós cristãos, teologia é o conhecimento da revelação de Deus. E aí nós precisamos ter clareza.
disso daí. E como que a gente conhece? A partir da Bíblia Sagrada. A Bíblia é esse referencial para nós. E se nós queremos refletir sobre o jeito de agir teologicamente na educação, nós precisamos de conhecer a palavra de Deus. E aí nós precisamos de pensar, como é que eu vou conhecer a verdade de Deus na Bíblia? Como assim? Historicamente eu vou te ajudar a entender um pouquinho algumas coisas. Quando a gente fala de verdade da fé, a gente tem que olhar para a história da igreja. Lá na antiguidade, antes da reforma, como se falava que isso era verdade ou não? Por exemplo, se você perguntasse na Idade Média para um cristão, existe purgatório? Ele responderia, sim. E aí você iria perguntar para ele, como você sabe? Ele falou, por que é verdade? Ele vai para assim, porque o padre disse, porque o Papa disse, porque a encíclica papal afirma. Pronto, ninguém discute. Ou seja, a verdade estava na mão da elite eclesiástica. Se eles falaram, é verdade. Com a reforma protestante, que aliás estamos fazendo 500 anos que Martinho Lutero iniciou esse debate que gera um movimento chamado reforma, o que é que acontece? Você vai à Bíblia, mas você tem alguns instrumentos que são importantes, ou seja, um jeito de estudar a Bíblia. É verdade? Então tem que estar na palavra de Deus. Mas como é que eu vou estudar essa palavra de Deus? Eu tenho ferramentas. Exegese, que é um jeito de eu pegar o texto bíblico e entender quem escreveu, como escreveu, por que escreveu, que palavra é essa, como que é. É uma poesia, é um salmo, é uma carta, são instruções éticas, é uma oração. E interpretar, que é hermenêutica, ou seja, eu interpreto aquele assunto, eu tenho ferramentas para interpretar. E eu tenho ferramentas também para comunicar. Ou seja, exegese, hermenêutica, homilética, que é o jeito de compreender. Mas nós vivemos numa sociedade pós-moderna. E o que é verdade hoje na fé? Está ligado à sensação. É o que a pessoa sente. Ela vai na igreja e fala assim, eu fui no culto, eu me senti assim, tão aliviado. Nossa, aquele cântico me dá assim. Então não importa o prazer. Não importa a verdade, o que manda é o prazer. Eu sinto. É um ato de sentição, né? De sensação. Se eu sinto, então é verdade, então é bom. Eu quero dizer, se a questão é só sentir e sair aliviado, tem gente que vai lá no campo de futebol, grita para o juiz, duvidando da idoneidade moral da mãe dele, e sai de lá aliviado. Tem gente que vai pescar, fala a palavra e faz e sai aliviado. E nem por isso eu vou dizer que isso daí é bom e é de Deus. Então não basta me fazer bem. Tem princípios éticos que precisam de ser respondidos. Por isso o meu conhecimento tem que partir de uma teologia que seja bíblica, ou seja, está na Bíblia. Tem que ter uma teologia que siga princípios sistemáticos. Não adianta eu pegar um textinho da Bíblia, separar ele, recortar, e não colocar em conexão com o restante da Bíblia e com a história da igreja. E eu preciso de entender que esse jeito de interpretar a teologia precisa de cuidar de pessoas, precisa de ser bem para a vida das pessoas. Se eu não levar em conta isso, que ela é bíblica, que ela é sistemática e que ela é pastoral, você pode transformar mensagens maravilhosas da palavra de Deus em coisas muito ruins, como já vimos na história. Guerras que são levantadas em nome da fé. Pode-se fazer coisas muito ruins a partir da Bíblia. Então a igreja histórica como a nossa, ela leva essas ferramentas em conta e leva a sério. Agora pensem comigo, me ajudem um pouquinho. Nós vivemos numa sociedade em que tudo é acelerado, é rápido demais. Presta bem atenção que a minha amiga tartaruga, ela teve que aprender a andar rápido. Ela teve que ir rapidinho.
senão ela não dava conta de viver. Nesse mundo acelerado, não. Vamos ver aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no DNA, data de nascimento antigo de cada um. Quem aqui chegou a ouvir algum tipo de radionovela? Aqui tem alguém? Ouviu? Ouviram em casa ou na casa do vizinho? Em casa. Então tá bom. Outra pergunta. Quantos anos você tinha quando chegou a televisão na sua casa? Você já era nascido? Quem chegou primeiro, a televisão ou você? Hã? Tem alguém aqui que chegou antes da televisão? Estava em 68 ou 66? Não, 50 e pouco. Eu não lembro. Mas lá na sua casa. Lá na sua casa. Quem chegou primeiro? Eu. Em muitas casas, se você perguntar para o seu pai, para a sua mãe, eles vão dizer assim: ah, quando eu casei, televisão não era algo. Hoje tem em cada quarto. Hoje ninguém nem quer ter televisão, né? Porque tem o seu computador que pega tudo, né? Pensem comigo aqui. Você tem a televisão, você tem. Quem lembra do UHF? Gente, será que a moçada hoje consegue entender um mundo sem controle remoto? Aquele prazer que a gente tinha de levantar do sofá, ir lá, mudar o canal, voltar. A televisão não estava pegando bem, tinha uma rodinha que a gente mexia nela. Não era gostoso? Aí você mexia na antena, a antena não estava legal, você ia lá na cozinha pegar o quê? O brilho, trazia, colocava. E quando tinha a antena externa, um ficava lá fora e o outro aqui dentro. Vocês são fracos, não. Gente, o que é isso aí? Radioamador? Transformador, né? Um voltímetro. Era na realidade para você, as televisões eram uma válvula, gente. Se viesse uma descarga elétrica, queimava a válvula. Então você tinha que cuidar para não ficar abaixo nem acima. E a criança ficava de olho lá. Ó. Era mais ou menos isso. Porque não podia estragar a televisão. Fala para a moçada, vira o disco, eles não têm ideia. Quem tem menos de 25 anos, vira o disco. Ele fala, disco tem dois lados? Não tem isso. Ou seja, só quem viveu a era dos bolachões. Vira a fita. Se você falar com algumas pessoas, vai falar assim, peraí, eu vou pegar a fita daqui, vou pegar cá. Quem que vira a fita? Ah, tá. Só quem viveu essa época. Quanta gente apaixonada, hein? Lembra? A gente nem sabia inglês, mas cantava, né? Canta não. E ficava na fossa, e chorava. Não era isso? Gente, pergunta para os meninos o que significa uma caneta e um objeto desse. Só quem fazia aquilo. Não é isso? O tempo passou. Olha lá, a gente ia para a biblioteca, lembra? A gente sabia a questão da ordem alfabética, não é o alfabeto, a ordem alfabética. Ou seja, a gente sabia que ABU era depois de ABA, ABUS vinha depois de ABUB, porque a gente tinha que mexer com enciclopédia, não era isso? Qual que era o sonho de todo pai? Dá uma Barça pro filho. Ah, que beleza, dá uma Barça. Que delícia. Quando a pessoa era muito inteligente, sabe o que se falava? Esse homem parece uma Barça. Agora, hoje, quando alguém quer saber alguma coisa, vai onde? Aí ele aperta lá no Google, muitas vezes aparece o quê? Wikipedia. E aí fala assim, eu já sei tudo. Quem é professor sabe, você está dando aula, os alunos estão com o celular. Quando eles não estão no WhatsApp, que é muito importante o WhatsApp na hora da aula, o WhatsApp, eles entram no Google, né? Você está falando uma coisa,
Era igual a síndrome que tinha antigamente. Eu tinha dó das professoras de ciências. E professora de ciências que dava aula na segunda-feira estava frita. Porque o aluno assistia o Fantástico, tinha saído um negócio de última geração. Falava, professora, o que é isso? A professora não tinha nem ideia. Nem ideia, era muito fresquinho o negócio. E ela nem assistiu o Fantástico às vezes. Então, hoje a gente vive isso. Você está tentando ensinar. Eles já entraram, já viram. Então o que a gente precisa? De entender o mundo mudou. Se você chega numa geração nova e fala, e aí, caiu a ficha? Hã? Caiu a ficha? O quê? O que é cair a ficha? Só quem viveu essa época. Gente, não era gostoso, era 3 minutinhos. Aí dava 10 segundinhos antes de acabar fazendo barulhinho. Se você me colocasse outra, o que acontecia? E quando você esquecia de descascar o raio dessa fita, e ela estava no bolso, ou na bolsa, aí você ia pegar, você estava com o negócio aqui. Quer dizer, era um trabalho, mas era inteligente, ele dava conta de fazer. Aqui, ó, eu passei tanta coisa na orelha. O telefone. Gente, quem tinha telefone só quem tinha dinheiro, não era assim? Eu sempre fui a banda pobre da família, não tinha. Mas eu via meus primos, eles começavam a telefonar, a gastar dinheiro. O que o pai e a mãe faziam? Colocavam um cadeado. Você já pensou falar para os nossos filhos que telefone tinha cadeado? Hoje eles têm celular, que eles ficam o dia inteiro conectados. Eles brincam quando entram numa loja e não tem Wi-Fi. Eles não querem saber se tem roupa nova ou se que comida que tem lá no restaurante. Eles querem saber se tem Wi-Fi. Ok? Esse é o mundo que nós vivemos. A molecada sonhava com isso. O sonho de consumo da molecada. Essa expressão rebobinou essa pergunta. Quem que dizia isso? A moça da locadora, porque se não tivesse rebobinado, o que tinha? Pagava multa. Tá vendo como vocês são inteligentes? Quanta coisa vocês sabem? Gente, isso aqui, o que é? Tem gente até hoje dizendo que vai revelar as fotos. Ok? Mas vamos pensar como é que era tirar foto de família antigamente? A gente estava duro, numa miséria. Aí comprava um filme de 12 poses. Você gastou 10 poses, tem duas. Duas poses. Aí você vai reunir um monte de gente. Aí ficava como? Vira lá, fica aí. Não pisca, tu vai sair na foto. Chega lá. E hoje, como que é? Gente, nós vamos tirar foto. Tirar foto, isso. Antes do pessoal se arrumar, a gente já tirou 387 fotos. Ok? Então vamos imaginar que isso vai mudando o estilo das coisas. Eu fico pensando, se eu chegar numa adolescente lá, chega num adolescente e fala pra ele, e aí, velho, já lambeu o selo? Ele fala, opa, ele não tem ideia do que nós estamos falando. É perigoso ele falar, pastor, eu sou espada. Ele entende a expressão. Que expressão é essa? Eu preciso de entender que lamber selo é só quem escreveu. Ele escreveu. Gente, esse nome. ASDFGCCDFKJH. A gente fazia e ainda na escola. Gente, recebi diploma. E depois, sabe o que a gente fazia? Escrevia lá no currículo isso aqui, ó. Exímio datilógrafo. E você lembra como é que era o jeito sutil que a mãe da gente mandava a gente fazer datilografia? Vai fazer datilografia se você vai virar lixeiro, tá? Nada contra os lixeiros, respeito a profissão, mas era a forma que ela tinha de, ó. Vai que você tem que ser secretário, trabalhar no escritório. Se querer ser igual teu pai, teu tio, teu avô. E essa era a pressão, vai fazer datilografia. E aí tinha as máquinas das mais diferentes. Quem conheceu esse tipo de máquina? Quem lembra quando saiu essa? Era chique, hein? Colocava a letrinha virada para cá, para lá, apagava.
Essa é a minha. Essa é a minha. Eu escrevi todos os meus trabalhos quando estudei aqui. Eu escrevi todos os meus trabalhos nela. Gente, existe uma tecla no computador que é maravilhosa. A tecla delete. Não é verdade? Você erra, você apaga, escreve de novo. Enquanto você datilografava, Ismideide, trabalho de exegese, lá no fim da folha, ficava uma meleca, aí você ia pintar, ficava mais melequento ainda. Você falava assim, se eu der isso aqui desse jeito, já perdi 3 pontos, só da meleca aqui. A gente tinha que datilografar tudo de novo. Os computadores, lembra? PC 286, 386, 486, vai. E a coisa foi indo, foi mudando. Quem lembra desse material? Tem gente que tem saudade de fazer as provas de mimeógrafo, né? Ficar cheirando a prova. A gente cheirava a prova antes. Gente, queria fazer um trabalho bonito, tinha decalque. Lembra quando chegou o projetor da igreja? Foi uma revolução. Gente do céu, chique no último. Gente, o mundo foi tão rápido, que a gente passou a achar que tempo é dinheiro mesmo. Que a gente precisa de correr atrás das coisas, fazer as coisas rápido. A agenda está lotada. Tenta marcar reunião com as crianças. Olha, vamos fazer uma reuniãozinha durante a semana. As crianças vão dizer, nesse dia eu tenho balé, o outro vai falar, eu tenho futebol, eu tenho inglês, eu faço francês, eu planto bananeira. Quer dizer, quantas coisas a agenda da gente está tomada, desde pequenos. E aí, a gente acostumou tanto com as coisas instantâneas, que a gente paga passando o cartão, paga pelo touch do celular. Quantas coisas nós fazemos? Restaurante, a gente já vai no restaurante onde tudo está pronto, você já vai servindo. Antigamente a gente ia no à la carte, você ia pedir a comida, eles iam terminar de preparar a comida. Hoje a gente já chega voar e sai voado. Lanche hoje, se você tiver com pressa, é só chegar em alguns lugares que eles têm tantos minutos para preparar o seu lanche. E se você não tiver a fim de entrar lá, você tem 3 janelinhas mágicas. Numa você pede, na outra você paga, na outra você pega. Não é isso? Fui. Então quer dizer, as coisas vão sendo rápido. Eu quero uma pizza. Você demora 10 minutos para escolher que pizza é. Aí no final você sempre tem uma pergunta fenomenal. Qual? Quanto tempo? Pessoal, hoje uns 35 minutos. 35 minutos! Estou com fome. O cara vai abrir a massa, vai temperar, vai assar, vai colocar na caixa, o motoboy vai pegar o refrigerante que você pediu lá na loja. 35 minutos. Eu acho que quem atende nessa pizzaria tem vontade de falar assim, por que você não faz a tua aí? Cadê você faz Porque, gente, não é fácil. Os meios de comunicação antigamente era tudo demorado, hoje é rapidez, voado. Gente, olha quantas possibilidades a gente tem nas redes sociais de se comunicar. A pessoa te pega na curva em todo momento. O amigo da gente de todo dia, o WhatsApp, as pessoas que te amam, te colocam num grupo de WhatsApp e mandam figurinhas. Isso é para sempre te lembrar assim, eu estou com você, corrente São Jorge. Quanta coisa! E aí a gente precisa de pensar, nesse mundo pós-moderno, esse mundo rápido, você tem pessoas que falam sobre isso, sobre uma sociedade que parece que é uma sociedade líquida, ou seja, o jeito dela é um jeito que ela passa e ela não tem muito forma, ela se amolda do jeito que quiser, do jeito que precisar. E ela também tem algumas características que são interessantes, apresentadas por esse sociólogo aqui. Ele é bem idoso, escreveu, já faleceu, né, nesse ano passado, e ele escreveu dando essa ideia de líquido em todas as coisas são rápidas demais. E ele fala, nada é feito para durar, as coisas fluem. No entanto, as amizades hoje são amizades rápidas. Eu faço amizade e desfaço a amizade, porque o Facebook me ensinou a fazer isso com muita rapidez. E tem hora que nós trazemos do mundo virtual para o mundo real. Então esse mundo líquido,
ele traz coisas. E a gente precisa de pensar que a nossa igreja, o trabalho com as crianças, as coisas que nós fazemos com as crianças, às vezes fica meio anacrônico. Lembra desse desenho aqui? Os Flintstones? É mais ou menos assim. Os Flintstones é um desenho da pré-história. Só que eles têm todas as benécias da idade moderna. Eles têm lá lava-louça, é um bichinho que coloca lá o prato e vai. Não é isso? Eles têm aspirador de pó, é outro bichinho que fica. Gente, isso daí está fora do tempo. E sabe que tem hora que nós agimos assim, quando não refletimos? Nós estamos numa sociedade reproduzindo outra sociedade. Por isso a gente precisa de algo. Essa palavrinha praxis não é sinônimo de prática. Praxis significa fazer algo, refletir sobre o que fez, fazer levando em conta o que se refletiu, e depois que fizer o que fez, levando em conta o que se refletiu, refletir de novo. E esse é um mecanismo que vai acontecendo sempre. E aí a gente precisa de entender isso. Vou pedir ajuda e vocês vão assistir comigo aqui esse vídeo. Próximo. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Mais ou menos. Qual é o problema? Ele. O que tem? Ele está me imitando. Ele quem? Ele. Não, mas quem está imitando quem? Ele. Não, ele. Doutor, é simples. Esse cara aqui começou a imitar e nunca mais parou. Esse cara, quer dizer, então vocês não se conhecem? Não. E como foi que ele começou a te imitar? Eu estava numa festa, de repente ele se aproximou e começou a me imitar. Mas foi gesto ou fala ou foi tudo junto? Tudo junto. Tudinho? Todinho. Desculpa. Nome? Luiz. Ah, foi só Luiz? Não, tem que ser Luiz. Chama onde ele mora. Quer dizer, agora ele está falando comigo. Mas você já tentou perguntar o nome para ele? Já, quer ver? Qual o seu nome? Bom, vou ter que fazer um exame agora para você, um exame rápido, indolor, e usar outra tecnologia, ok? Ok. Bate aqui. Falei. Não quer dizer que ele está te imitando? Quer dizer que ele está te imitando, então. Isso. E ele faz espelhado ou ele faz igualzinho? Às vezes ele faz espelhado, às vezes ele faz igualzinho. Pô, isso é um caso claro de mitose, né? Isso é grave, doutor? Depende de dois tipos de mitose, a mitose simples e a mitose múltipla. A múltipla tem um poder de epidemia devastador, mas é extremamente raro. E tem como saber a diferença? Olha, as duas são super parecidas, mas da mitose múltipla eu só ouvi falar de um caso no Japão que... Doutor, o que houve? Eu acho que isso é um caso de mitose múltipla. Oh, meu Deus, doutor, e agora? Calma, rapaz, você precisa ficar calmo. Eu não sei, doutor, mas o senhor disse que pode parar na epidemia. Eu não sei o que eu disse. Então, doutor, ele está começando a te ligar. Mas ainda não temos detalhes. Não chegou no estágio avançado. E como é o estágio avançado, o parasita se multiplica e já não sabemos mais quem está imitando quem. Eu não estou entendendo, doutor. Mas você é um idiota. Quanto tempo você está com ele? 5 dias, porque eu venho antes. Ai, eu tive esse problema de carência. Ai, meu Deus.
vezes sofremos de imitose múltipla. Começamos a imitar o outro. E tem hora que nós não sabemos quem está imitando quem. Porque não paramos para refletir. Não sabemos como agir, e a pergunta é como nós vamos construir o nosso mundo. Simplesmente copiar o que os outros fazem, mas criar algo de forma dialogada. E aí então uma das coisas que a gente mais ouve é: as crianças não são mais as mesmas. Bela coisa você sabia disso. O nosso amigo Einstein já dizia o quê? Leiam aqui, o que ele dizia? Gente, não adianta nós sabermos que as crianças mudaram e a gente quer educá-las e nós não mudamos o jeito de educá-las. Nós temos crianças do século XXI que estão acostumadas com um estilo de coisa, mas nós somos professores, na grande maioria, formados no século XX. Mas o problema nosso é que lá na igreja e em muitas escolas ainda usamos a didática do século XIX. Como é que nós atingimos as nossas crianças? Como é que nós paramos para pensar nisso daí? Aí você encontra o 8 ou 80. Tem hora que queremos transformar um culto infantil, a atividade infantil, num púlpito, né? E da idade da pedra. E tem hora que a gente quer fazer da aula das crianças uma coisa tão inovadora que nem nós damos conta de entender o que estamos fazendo. Você acredita que é possível recriar, reinventar, reanimar o nosso ministério? Precisa de reflexão. Sem reflexão a gente não faz nada. A gente só copia o que os outros já fizeram. Agora eu acredito que é possível. E por acreditar que eu falo, é necessário reflexão e paixão. Por isso a gente tem que parar para refletir. Mas nós temos que ser apaixonados. Temos que amar aquilo que nós fazemos. Não basta, como ouvimos em uma das palestras ontem, querer fazer o trabalho com criança porque é necessário fazer. Ah, não tem ninguém para fazer, então chama a tia fulana. Não, é alguém que se sente vocacionado, é apaixonado pelo trabalho que faz. Lécio Dornas, em um dos seus livros, Vencendo os Inimigos da Escola Dominical, ele diz assim: a escola dominical, e aqui eu trago para o ministério infantil, é como um navio que singra o mar, atravessando o Atlântico. Ele vai indo a toda força. Só que no decorrer da viagem vai incrustando coisas. E aí o navio vai ficando mais pesado, vai ficando mais difícil. Chega uma hora que a gente precisa de parar o barquinho, o navio, e tirar aquilo que é piso. Por isso acho que a grande tarefa que nós temos como ministérios é perguntar o que a gente tem que tirar, que está incrustado. O que é que a gente vai deixar? Falar, isso é essencial, disso aqui nós não abrimos mão. E o que nós vamos acrescentar? Tem coisa nova que a gente precisa de colocar. Essa é uma tarefa extremamente importante. Então, recriar, reinventar, readequar, reorganizar, renovar, revigorar, reconstruir, recuperar, é uma tarefa de todos nós. Por isso a gente precisa sempre de fazer esse tipo de dinâmica, parar para ouvir as pessoas. E tem hora que a gente tem que fazer isso daí, essa tempestade de ideias aí, né? Deixar as pessoas falarem, esse toró de parpite, deixa o povo falar, porque disso daí, quem sabe, nasce ou vem a nascer boas e ótimas ideias. Precisamos todos e todas nessa tarefa. Quero terminar trazendo aqui uma frase do Ariano. Acho que ele consegue tratar de algumas coisas. Ele fala: o Aristóteles foi o primeiro a falar sobre riso, mas a gente precisa de entender que você trabalhar o cômico, a caricatura, é você demonstrar traços de defeito,
mas sem ferir as pessoas. Por isso, caricatura, o que é? É pegar uma pessoa e desenhar. Se ela tem um nariz bonitinho como o meu, vai caprichar no nariz. Se tem os olhos esbugalhados como o meu, é um poço para fazer caricatura. Ou seja, você realça o defeito sem gerar dor. Eu quero terminar aqui apenas dizendo para vocês que às vezes nós temos professores e professoras Shrek. Saia do meu pântano! Não consegue conviver com ninguém, nem com os próprios alunos. Existem professores e professoras que acham que estão no stand-up comedy, fica fazendo piadinha só e não tem nada sustante para dar para essas crianças. Às vezes, para ficar com as crianças, pega o adolescente da igreja lá, entendeu? E pega o adolescente lá e fala assim: ah não, a Mariquinha serve lá, ela chega lá e vai trabalhar com as crianças, sem preparo nenhum. Às vezes, nós pegamos uma pessoa que já deu muito fruto lá no passado, que foi criada numa outra sociedade, e de repente nós colocamos ela para cuidar das crianças, que é uma geração bem diferente dela. Ou, quem sabe, algumas vezes pegamos aquele tio saradão que está vivendo um novo momento e ele vai lá dar aula das crianças. Qualquer um serve, qualquer pessoa serve, é para as crianças mesmo. Isso é viver a idade da pedra. E tem hora que nós estamos nisso, vivendo a idade da pedra, no meio de uma sociedade pós-moderna. O que fica, o que sai, o que nós queremos colocar. Há N possibilidades. Quem são as pessoas que vão ficar cuidando das nossas crianças? São muitas gerações. Nossos avós sabem fazer tantas coisas importantes. Nós sabemos fazer coisas importantes. Mas quem sabe não são tão relevantes. Então não adianta você falar assim: é importante para você, meu filho, aprender a mexer com mimeógrafo. Não é importante. Mas você pode dizer: na minha época, mimeógrafo era importante. E alguém me ensinou. Você precisa de aprender a mexer com o computador, com o celular. Não querer que ele aprenda a mexer com o mimeógrafo. Nós às vezes fazemos isso. Porque na minha época, e sem reflexão, é necessário diálogo. Para dialogar, a gente precisa de se abrir para a palavra. E abrir a palavra é mais ou menos o seguinte: o que diz esse filósofo aí. Ele diz que a gente precisa se relacionar. E o relacionamento às vezes é eu e tu, mas às vezes é eu e isso. Quando eu chego e trato o outro como coisa, eu coisifico o outro. O outro não é um ser como eu, ele é simplesmente um objeto. E quantas as vezes nós coisificamos? Termino então apenas dizendo para vocês: os gregos, eles têm formas diferentes de utilizar a palavrinha amor. Por exemplo, eles dizem que existe uma forma de amor chamado eros. Daí a palavra erótico. E erótico é aquilo que eu desejo muito. Não é só questão sexual, não. É aquilo que eu desejo muito. Existe uma outra forma de amor também, que é o amor estorgélico. É amor de família. Fala mal de mim, mas não fala mal do meu filho, da minha filha. É uma questão consanguínea. Existe também uma outra forma de amor, que é filia, daí filosofia. É de amigo. Se você for legal comigo, eu sou legal com você, somos amigos. Se não,
Tu no teu cantinho e eu no meu. Agora, o livro dizendo, há uma forma de amor que eu e você precisamos. Ágape. É amor. Isso aqui é que vai fazer você dedicar tempo para pensar, refletir e criar um ministério que vale a pena para essa geração. Deus te abençoe.